A gente foi roubado na Argentina. Ninguém vai nem procurar. Ou ela falou assim, ou senão vocês pagam a multa no final, é o que vai acontecer, porque a gente ainda não sabe, esse vídeo tá realmente em tempo real. Eu parei a edição pra dizer que é verdade, a gente foi roubado na Argentina, isso não é clickbait. Mas infelizmente o pior não foi o roubo, o pior tá no final desse vídeo. E vocês vão ter que entender a nossa história pra saber por que isso é muito pior do que ter sido roubado. Nós somos o Guilo e a Rê e guardamos dinheiro por 10 anos para dar uma volta ao mundo a bordo de um motorhome que a gente mesmo construiu. Esse motorhome aqui na Argentina teve que ir pro mecânico e fazer o motor. Com isso, a gente ficou um tempão parado na cidade. E depois que pegou o motorhome da mecânica, ainda tinha que botar algumas coisas em ordens na casa. Eu aproveitei para colocar tudo em ordem, tirar, lavar. O Guilo aproveitou para construir umas nerdices e a gente aproveitou para ter cafés da manhã mais demorados. Aqui a gente fez amigos, fez pão e fez a barba. E sem querer a gente começou a ter uma rotina onde via a vida lá fora, a vida aqui dentro, e daqui a pouco começamos a ver até a primavera nascendo. Mas a gente tem que ir pra viagem e antes de cair na estrada tem um monte de coisa pra resolver na cidade. A gente acordou bem cedinho e já tá aqui na praça e a gente tá indo fazer a renovação do nosso visto aqui na Argentina, porque a gente já tá quase 3 meses aqui e a gente precisa renovar. A imigração aqui na Argentina ela não é muito organizada, mas eu não posso dizer que ela é demorada. A regra geral é que ao final dos 90 dias você vem aqui e pede prorrogação. E quando você vem antes, que é o nosso caso, que a gente ainda tem 20 dias para ficar na Argentina, começa a contar do dia que você pediu. Só que assim, a moça não quis fazer. Simplesmente não quis fazer. Ela que disse assim, não tem como fazer porque vocês não estão nos últimos 10 dias. E daí eu falei, moça, eu li... que daí quando eu faço antes, começa a contar do dia que eu fiz, inclusive teve uma brasileira que passou por isso. Ela, não, impossível. E daí é isso, tipo, é que a gente agora não vai mais passar por nenhuma capital, a gente vai ficar só no interior dos estados. E daí a gente vai ver o que faz. Ela falou pra gente passar numa fronteira, entrar e sair de novo. Ou ela falou assim, ou senão vocês pagam a multa no final, é 20 mil pesos. 20 mil pesos dá 100 reais. Numa dessas a gente vai pagar a mão. Enfim, não sei. Mas a gente veio aqui em passaporte, inclusive, olha que bonitinho a minha capa de passaporte. A Viviane que me deram. E a gente não conseguiu renovar o visto. Ela não deixou renovar o visto. A gente vai ter que seguir. Esse rolê não deu certo, mas o segundo foi mais tranquilo. A gente passou no correio para começar um projeto que daqui a pouco vocês vão conhecer e é um projeto lindo. O terceiro compromisso é ir pro mercado porque a gente tá há muito tempo no camping e a nossa cozinha tá absolutamente vazia. A gente tem que se preparar para cair na estrada amanhã cedinho. E o bom é que ainda temos uma noite inteira para aproveitar. Aqui é uma rua bem famosa de Salto. O nome é Cade Paucarci, ponto turístico, e que tenha a cara de Salto. Aqui tem música saltenha, a cerveja saltenha, a comida saltenha, o folclore saltenho, ou seja, se você quer entender um pouquinho mais de Salto, você vem pra cá. Sueño por la noche con volverte a ver. Ay, una vez más. Siento cada día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche con volverte a ver. Ay, una vez más. Siento cada día que voy perdiendo la razón de seguir viviendo cuando tú no estás. Sueño por la noche con volverte a ver. Ay, una vez más. Eu só tomei uma cerveja. Essa é a alegria de cair na estrada de novo. Pena que o dia da saída não foi bem como a gente imaginava. A gente tá ajeitando tudo para viajar. A gente quer ir para a cidade de Punamarca hoje. São cerca de 3 ou 4 horas de viagem.
Passou exatamente 18 dias aqui no camping e a gente fez algumas melhorias. A gente botou as portinhas aqui e a gente instalou o tanque de combustível extra lá fora e também o nosso tanque de água servida tinha caído um lado dele que segurava, então a gente também ajeitou isso nesse tempo que a gente esteve aqui e fez várias outras pequenas melhorias. O Guilo fez toda a vedação do motorhome por fora com PU, fez a instalação de um suporte para Starlink e ainda instalou a válvula motorizada para o tanque extra de diesel. O Guilo fez? O que tu fez, amor? Uma coisa que elas chamam de Jet Tracker. Bom, galerinha, o brinquedo foi prototipado. Agora chegou a hora de botar isso no painel do carro. E o Guilo simplesmente fez um microcontrolador e depois programou ele para ele acompanhar todo o nosso trajeto, inclinação, velocidade, distância. Negócio de outro mundo. Em breve na lojinha mais próxima. A gente foi roubado na Argentina. Agora são 11 horas da manhã. O camping ele tem cerca, tem arame farpado, tem câmeras que infelizmente não estavam funcionando e uma guarita que por azar a guardinha não estava lá. E um brasileiro tá aqui do lado e avisa a gente que ele viu um cara pulando com uma parafusadeira na mão. E a gente tá entendendo que mais que o cara roubou. E assim, uma parafusadeira. Gente, é 3 pau uma parafusadeira. E é com a parafusadeira que a gente tá subindo e descendo o teto. E aqui é um problemão. Pra gente poder andar na estrada tem que baixar. Pra gente morar dentro tem que subir. A gente precisa de uma parafusadeira. Então, sem a parafusadeira a gente não tem como subir e descer o teto. Assim, a gente passou bastante coisa aqui na Argentina. E se você está chegando agora, eu vou resumir. Nosso carro deu problema, o nosso teto quebrou. Na primeira noite de viagem, a gente tinha que usar a saída de emergência. A gente teve que fazer manutenção no meio do nada e o Guilo parou no hospital. Aí a gente teve que ver todos esses BOs em espanhol com desconhecidos, com o carro quebrado, andando sem turbina por milhares de quilômetros, até que a gente chegou no lugar, fez toda a mudança para o Airbnb, teve que tomar banho gelado para conseguir fazer o motor do carro. E essa é a primeira que tá me doendo porque não precisava. A gente tava ajeitando as coisas para ir embora. Aí o Guilo entrou tomar café da manhã. De 20 minutos. Que embrulho no estômago, gente, que sensação ruim. É muito ruim a sensação de eu tenho que gravar isso com a coisa acontecendo. Aí um vizinho brasileiro veio avisar que tinha visto um cara pulando com a parafusadeira, né, e mais alguma coisa na mão. Ele não sabia o que era, a gente descobriu que era Makita. E tava guardado ainda a tulha, mas a tulha não tava fechada. Eu vou mostrar pra vocês onde tava. Então ele viu o Guilherme guardando, viu o Guilherme entrando, e daí, no tempo que a gente ficou aqui dentro se ajeitando pra ir tomar banho, ele veio e roubou as coisas. E veio a segurança do camping, veio a administração do camping, veio a polícia. Mas é muito engraçado que, nada pode ser feito. A polícia, até a denúncia, ele falou assim, se vocês quiserem lá fazer a denúncia, mas é moroso, é trabalhoso, é demorado e não vai dar em nada. E daí a moça do campo falou que já passou isso com um francês aqui. Eu falei, poxa, mas ninguém avisou pra gente, né? Enfim. O Guilo subiu o drone porque, assim, ninguém vai nem procurar. E via alguém com as características, se a gente via alguém com as informações que passaram. E é isso. A gente usa a parafusadeira pra subir e descer o teto, né? E agora a gente vai ter que botar o motor e tal no teto. Só que tem parafusadeira. E sem Makita pra fazer isso. E aí vai ser na gambiarra. O Guilo teve que testar uma chave de controle e começar a abrir ali no fuso espaço para colocar um motor que a gente tinha aqui reserva. Vai ser totalmente improvisado, mas essa gambiarra vai ter que funcionar pra gente sair. Enquanto o Guilo tá terminando de ajeitar o motor, vou mostrar o caminho pra vocês e dar as dicas então de segurança. Aqui onde a gente tá
e ali onde tem a cerca e tal, e onde pularam. A gente ficou aqui vários dias e várias pessoas estacionaram aqui perto de onde a gente tá. Você vê que tem um acúmulo bem maior de vans lá no início. E por que a gente escolheu aquele lugar ali? Primeiro porque a gente tava usando os equipamentos e eles são barulhentos, então para não prejudicar o conforto e a tranquilidade de quem tava lá, a gente se isolou um pouquinho mais pra cá, que aqui tem menos gente. E também ali tem bastante árvore e a gente tem Starlink. Starlink com as árvores não funciona muito bem. Por Deus, gente, falta 1 hora de diferença pra gente ir embora, assim. Olha o que tem aqui, mexer de inverno. Muito bom. Então, o Guilherme, quando ele fica nervoso, ele não grava. Vocês viram, né? Oi, coitado. Não é nem pelo roubo agora. Ele tem que fazer o teto subir assim. E eu não vou falar nada, eu vou deixar você maratonar esse canal pra descobrir a dor e a delícia de ter um teto que sobe e desce. Você tá muito nervoso ou você já consegue gravar? Oi? Você já tá muito nervoso ou você consegue gravar alguma coisa, contar alguma coisa? Não, Contar o que, meu benzinho? não sei. Que roubaram? É? Mas o que tem pra contar, meu benzinho? Que roubaram? E como E aí? foi? Ô, Dil, como qualquer roubo, eles vêm, tu nem percebe e leva. E sempre... Enfim, relaxa, gatinha. Tudo certo. Só... Tu tá relaxado, amor? O que eu posso fazer, meu benzinho? Fica triste comigo. Oh, meu benzinho, não fica triste por isso. É só uma quinta pra fuder. Pensa bem, eu nunca mais vou trabalhar. Eu vou poder viajar agora. Eu tô louco de feliz. Obrigado, cracudo. Ai, é porque eu te amo. Obrigado! Pode ficar, eu nem queria. Você é demais. Tá bom. Mas bom? tá bom. Olha que maravilha. Obrigada. Oh, meu benzinho, não fica assim. Eu te amo. Viu como ele é perfeito? Tá bom. Eu não fumei porque foi de repente. Mas ele baixou e subiu. A gente teve que tirar tudo rapidinho aqui. E o Guilherme deu um jeito. Encontrar muita velocidade, eu pensei. Isso ele tá subindo e descendo de soco, né, amor? Agora a gente vai ajeitar tudo de novo pra viajar. Subir vulcão, né, amor? O foco agora é subir vulcão. Não vamos mais se abalar com nada. Acontece que eu encontrei a Melina, que é a administradora aqui do camping, gerente, né, que tá responsável. E daí ela tinha uma ata pra eu assinar. Nem sei o que eu assinei, gente. Se é isentando o camping de qualquer coisa, enfim. E 4h30, a gente tá se ajeitando pra sair. Estamos lavando já as janelas. Depois o Guilherme vai tomar banho. E tudo começou às 11, a gente queria sair meio-dia. Então agora é 4h30 que a gente ficou 5 horas pra ajeitar o motor do teto. Guilherme é um herói, esse cara não desiste nunca. E agora a gente vai sair. E a gente tá na correria, porque agora é quase 5 horas e a gente marcou uma live às 7. E eu não sei onde a gente vai fazer a live. Mas o Guilherme quer sair do campo, ele falou que não vai ficar aqui. Melinda passou aqui de novo, ver se tava tudo bem com a gente. Pedir se a gente precisava de alguma coisa. E daí tava conversando com ela e eu vi os 2 policiais que atenderam a gente passeando aqui atrás. Isso já são 5 horas da tarde. Então significa que, em alguma medida, eles estão tentando fazer alguma coisa, talvez não sei se para recuperar o que a gente foi roubado da gente, mas para que talvez outras coisas não aconteçam. E eu entendo como a polícia fica sem ação, né, num contexto desses, assim, porque eu pedi pra eles se tinha um ponto de troca de droga aqui e tal, né? Meio sugerindo que eles fossem dar uma verificada. Eles falaram que tudo aqui é muito perigoso e tal. Agora, né? Mas quando a gente chegou aqui, ninguém falou que era perigoso, mas... Enfim. Em nenhum momento a gente se sentiu inseguro aqui. E a gente... Como vocês viram, eles roubaram de dentro da tulha. Ou seja, tava realmente parado, olhando o que o Guilherme tava fazendo. Não tava à mostra, né? E o louco disso tudo,
dessa sensação de ser roubado é porque Santa Catarina, cara, é um local muito seguro. Tu não tem medo de usar o celular na rua. E não é que não aconteça, porque já aconteceu comigo. Mas a postura da polícia é totalmente diferente, assim. E eu acho que essa é a grande diferença, assim. Uma vez eu fui assaltada. Muito tempo lá que eu fui morar em Florianópolis, assim. Fui na polícia prestar queixa e os policiais me mostraram várias pessoas, não reconheci ninguém, mas a pessoa que me assaltou tinha uma característica específica, né? No rosto, e eu comentei isso com os policiais. E assim, passou 2 semanas e os policiais pararam no meio da noite, no bar, entraram no bar porque me viram lá e falaram assim: você não foi uma menina que foi assaltada assim, 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 por um cara assim, assim, assim? E eu falei: sim, fui eu. A gente pegou esse cara. Vai lá reconhecer ele pra gente poder incluir o teu caso na condenação dele. Porque coisas ruins acontecem, mas tem uma polícia que, tipo, não, vai fazer tudo que a gente puder e eles fazem tudo que eles podem. Dá outra sensação de segurança, assim. Esse tipo de coisa me lembra o aprendizado da construção do motorhome. Porque na construção do motorhome, tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo que pode dar errado, dá errado. Mas é porque a gente tem essa sensação. Sabe, tipo, de quando, putz, faltou espaço do parafuso, putz, mas aí aqui não vai bater naquilo, putz, mas isso aqui vai ficar raspando, putz. Mas existe uma quantidade gigantesca de coisas que deram certo, mas como deu certo, você não percebe que elas deram certo. E não fica tipo, putz, isso deu certo. Você fica focado nas coisas que deram errado, porque elas dão muito trabalho, tudo que dá errado é muito trabalho. E o que dá certo, deu certo, página virada. Então, eu tentei lembrar disso hoje, né? Várias coisas dão errado e a gente só não pode ficar focando nas coisas que dão errado, porque tem 1 zilhão de coisas que deram certo, que nos trouxeram até aqui e que a gente simplesmente nem sabe, nem percebeu porque deu certo e passou e é isso. E para onde vamos agora, meu amor? ¿Para onde vamos? Vamos ao mercado, né? Eu acho melhor você falar uma coisa inspiradora, tipo vulcones. Ah, tá. Ou colores. Não, mas pode falar, vai ficar engraçado. Tá. Vamos para várias montanhas de várias cores e vulcões flamejantes. Ah, não tem nenhum flamejante, acho. Fizemos a live, foi espetacular, e daí ficou muito tarde, a gente resolveu sair no outro dia a caminho de Punamarca, só que a gente não chegou. A gente andou cerca de 70, 80 quilômetros, saindo de Salta em direção a Punamarca. E a gente perdeu a turbina de novo, a sensação assim, não? A gente parou de ter potência. Depois, nos primeiros 70 quilômetros estava maravilhoso, estava tudo funcionando. E agora não parece mais estar tudo funcionando. E aí Dilo parou pra dar uma olhada, ver o que é. E aí a gente vai voltar pra Salta, vai falar com o mecânico. Vamos ver quando ele voltar aqui o que ele vai falar, como é que tá o óleo, como é que tá a pressão de carta, o que ele tá vendo ali na frente. Ele tá com... a gente acabou de parar aqui na estrada. E assim que a gente achar um retorno, a gente vai voltar. E é isso. E a gente tá aqui na porta da mecânica e por isso que esse vídeo ficou curto, sem nada legal pra gente mostrar, porque nem sai como a gente espera, mas vamos lá. Pra mais essa a gente vai contar o que vai acontecer, porque a gente ainda não sabe, esse vídeo tá realmente em tempo real, semana que vem, tá bom, queridos? Um beijo.